A WWE nunca esteve tão bem. E você se engana muito se você pensa que isso é basicamente uma opinião pessoal minha ou coisa do gênero. Não. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o sucesso que a WWE está tendo recentemente. E é engraçado que eu queria muito feedback de vocês. Mas é claro, não se esqueça, esse é um vídeo simples. Ele é feito de fã para fã, com o objetivo de conversar com você a respeito de WWE e de Pro Wrestling. Então se você gosta, interage aqui nos comentários e deixa o like, que isso sempre me deixa muito satisfeito, tá bom? Mas pessoal, vamos ser sinceros um com o outro. Dificuldade financeira a WWE não passa. Vocês se lembram, lá em 2021, na altura do SummerSlam, onde muita gente reclamava do produto da WWE e mesmo assim a empresa ainda se dava muito bem financeiramente? De certa maneira, eu vou dizer para vocês que era até um pouco frustrante, porque o produto não estava muito legal e a WWE parece que não tomava jeito algum. Tirando algumas coisas, como por exemplo, tudo que se envolvia o Roman Reigns, e a gente vai falar um pouquinho mais especificamente a respeito do Roman Reigns, a WWE não estava tão interessante. Os shows semanais, basicamente, todas as semanas tinham vários segmentos desnecessários, cômicos. Os combates em shows semanais, eles eram repetitivos. Várias lutas aconteciam várias vezes durante as semanas que se passavam. E muitas vezes os combates eram curtos. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez um exemplo assim, um pouco irrelevante, né? Mas talvez possa ajudar vocês a entender um pouco isso. Nós já chegamos a ter uma vez, se eu não me engano foi em 2022, foi em 2022 ainda, AJ Styles contra Ciampa. Na época ele não estava chamando Tommaso Ciampa ainda. E a luta durou muito pouco. Nem parecia que era AJ Styles e Tommaso Ciampa dentro de ringue. Então o produto da WWE não estava legal. Era tudo muito cômico. A WWE começava com um plano e abandonava o plano no meio do caminho. Os títulos de midcard, esses aí nem se falam. A divisão feminina, que era uma coisa muito boa, era um ponto forte da empresa, estava decaindo cada vez mais, mas a empresa estava lá, ainda tinha os seus lucros. Só que as coisas mudaram, pessoal. A verdade é que desde que o Vince McMahon se aposentou em julho do ano passado, e nós tivemos a Stephanie McMahon no comando da WWE ao lado do Nick Khan e o Triple H na equipe criativa, a verdade é que o produto da WWE começou a melhorar e outras coisas melhoraram junto. Vocês sabem que quando o Triple H ele assume o controle criativo da empresa, eu mesmo aqui nesse canal falei, gente, calma, vamos esperar. O Triple H ele tem que primeiro ter uma noção do que ele vai fazer. O main roster não é o NXT, a fórmula não pode ser totalmente a mesma. E eu acho que o Triple H ele teve humildade suficiente para ouvir outras pessoas. E vamos ser sinceros, nada é perfeito e se tiver que fazer críticas, eu faço. Mas a WWE melhorou muito de lá para cá. E eu acho que o melhor modo de expressar isso é se a gente for perceber no que aconteceu nessa WrestleMania. Durante a WrestleMania, nós tivemos uma storyline da Bloodline que se iniciou com o Sami Zayn a interagir com o Roman Reigns. Porque enquanto o Triple H não estava no comando criativo, o Sami Zayn ele queria fazer parte da Bloodline, mas ele interagia com os Usos. Quando o Triple H assume o comando criativo da WWE, o próprio Sami Zayn diz isso, o Roman Reigns e o Sami Zayn eles começam a interagir. Isso fez com que a storyline da Bloodline não caísse na mesmice, ganhasse um novo fôlego. E o público, obviamente, ficou muito interessado em ver. Então, tudo o que acontecia entre o Sami Zayn, a Bloodline, o Kevin Owens, a mistura, com tudo que aconteceu no Survivor Series War Game do ano passado, né, que de certa maneira serviu como desenvolvimento para a storyline. Todo mundo queria ver quando que o Sami Zayn ia trair o Roman Reigns, ou quando o Roman Reigns ia trair o Sami Zayn. Os rumores para o WrestleMania, né? Cody Rhodes contra o Roman, vai ser Sami Zayn contra o Roman. Tudo isso fez com que o público ficasse muito investido. E não só isso. Essa WrestleMania não se alimentou só sobre a storyline da Bloodline. Rey Mysterio e Dominic Mysterio é um combate que todo mundo sabia que iria acontecer na WrestleMania mais cedo ou mais tarde. Porém, por ser uma storyline obviamente clichê, pai contra filho, ninguém imaginou que a empresa ia tomar tanto cuidado para fazer essa storyline. Ela começou em setembro no Clash at the Castle, e eles fizeram com calma, iniciaram a rivalidade ali, o Rey não queria enfrentar o próprio filho, separaram os dois de brands, eles tinham interações em feriados
né? Durante os feriados ele sempre fazia algum vídeo, algum compilado de vídeo, postava nas redes sociais e bombava. Quem não se lembra de quando o Dominic Mysterio invade a casa do Rey Mysterio no dia de Ação de Graças, ou quando eles têm aquela briga no Natal, ou mesmo no dia dos namorados, né? No Valentine Days. E aí, obviamente, ia crescendo aquela tensão dos fãs, quando que o Rey Mysterio vai bater no filho dele? Será que vai ser essa semana? E aí, obviamente, o momento aconteceu e a gente foi para essa WrestleMania, teve esse combate. Outros combates também que o público queria muito ver, né? John Cena e Austin Theory. As pessoas falavam isso já há alguns anos. E teve esse combate, teve essa storyline, né? A gente fala da Bloodline, a Bloodline ela nos permitiu separar dois núcleos, porque você tinha o Cody Rhodes com aquela história dele de vencer o título que o pai dele nunca venceu, ao mesmo tempo que você tinha o próprio Sami Zayn e o Kevin Owens atrás dos títulos dos Usos. Então você já teve dois combates, duas storylines encaminhadas para dois combates, certo? Os títulos de midcard, então, eu acabei de falar do Austin Theory, né? O Austin Theory simplesmente levou o título americano para o WrestleMania para defender contra o John Cena. Olha para você ver a importância do título de midcard. O Gunther, mesmo com as críticas que eu tenho em relação aos adversários que ele vem tendo, é um fato que a WWE trata ele como um ser ameaçador. Basta perceber a performance que ele teve no Royal Rumble, campeão intercontinental, entrou no Royal Rumble como número 1, bateu o recorde de tempo no Royal Rumble e ficou até o final sendo eliminado pelo número 30. Então, é um fato que a programação da WWE melhorou. Antes, você tinha poucos nomes de expressão. Hoje, se você for parar para pensar, tudo que envolve o Roman Reigns e a Bloodline é grande, né? O Roman Reigns é grande, os Usos são grandes, tanto individualmente como em dupla. O Paul Heyman, o Solo Sikoa, que é um novato, ele gera interesse pelas pessoas. E ao mesmo tempo você tem o maior babyface da companhia atualmente, que é o Cody Rhodes, que vende bastante. Você tem o Sami Zayn e o Kevin Owens, que são grandes como duplas e grande individualmente. O Sami Zayn que cresceu muito. E esses dois, Zayn e Owens, eles são vistos como main eventers. Tanto que quando eles perdem uma luta, geralmente é por causa de uma trapaça de alguém ou algo assim. Então, eles cresceram, eles são vistos como pessoas de elite. Você tem, como eu disse, o Gunther. Você tem alguém como o Austin Theory, que simplesmente venceu o Rollins, Lashley, Edge, Cena. E você tem, claro, o próprio Seth Rollins, que agora está muito over com esse personagem controverso que ele tem, mas as performances dele continuam muito boas. Então é uma coisa que chama atenção. Você tem um outro nome que chama atenção na programação da WWE, assim como apareceu recentemente o LA Knight, que é um outro mérito da nova equipe criativa, porque ele estava como Max Dupree, e quando o Triple H assume o controle da equipe criativa, traz o LA Knight de volta. Então vocês perceberam? Espera, quase eu esquecendo. Rhea Ripley e Judgment Day, que agora estão chamando muita atenção do público no Monday Night Raw, né? Apesar das minhas críticas ao reinado da Rhea Ripley como campeã. Mas vocês perceberam a quantidade de pessoas que estão over, que chamam a atenção do público? Vocês já perceberam como o Cody Rhodes é aplaudido e o público canta a música dele? Vocês já perceberam como o Dominic Mysterio é extremamente variado sempre que ele aparece? Vocês perceberam o quão é interessante acompanhar essa storyline da Bloodline e o quanto está sendo interessante ver o que vai vir para o Judgment Day? Então, a WWE, ela não está perfeita, pessoal. Eu posso criticar o booking da divisão feminina. Eu posso criticar o medo que eu tenho da storyline da Bloodline tomar muito tempo nos shows da WWE e quando a storyline secar totalmente a fonte, a WWE fica um pouco perdida. Eu posso, como eu disse, questionar muitas coisas que tem para questionar, mas é um fato que a WWE está muito boa e isso está se refletindo economicamente, recordes atrás de recordes no Royal Rumble. A audiência, você pega, por exemplo, os segmentos da Bloodline estão batendo cada vez mais recordes de audiência na Fox. Você pega, por exemplo, a venda de merchandise. Nunca se vendeu tanto merchandise igual atualmente, nem nos tempos da Attitude Era, nem nos tempos de Hulk Hogan. Então a WWE está hot, como dizem em inglês. A WWE está boa. Ela não está ótima, ela não está perfeita, porque há muito trabalho a se fazer. Mas nem mesmo com a volta do Vince McMahon supervisionando o Triple H ainda foi suficiente para estragar o que está funcionando. E eu gosto disso. Inclusive, vale destacar aqui que foi dito que o Triple H e o Nick Khan querem fazer uma reunião com o Vince para tentar barrar algumas das interferências. Perdão, pessoal. Para barrar algumas interferências que o Vince faz. Entendeu? Se bem que algumas interferências que o Vince fez foram boas, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo da WWE?
Sabe, são recordes financeiros, as ações da WWE estão lá em cima. Eu tô falando de merchandise, eu tô falando de audiência, eu tô falando de engajamento, eu tô falando de rios sendo rios mesmo, recebendo muitas vaias, de storylines a longo prazo. A storyline do Cody Rhodes, que começou no Raw após o WrestleMania 38, que era o título que o meu pai nunca venceu, é a longo prazo. Rey Mysterio e Dominic Mysterio é a longo prazo. A storyline da Bloodline é a longo prazo. Então nós estamos tendo storylines a longo prazo que não são chatas. Né? O próprio push do LA Knight está sendo a longo prazo. Então a WWE está fazendo um bom trabalho. É claro que, se precisar, a gente critica. Mas é um fato que a WWE está muito boa comparada a antes, está séria, não está abandonando histórias no meio do caminho. Nós temos personagens na qual nós nos importamos com eles, como eu já citei vários aqui no vídeo, que é algo que não acontecia há tempos atrás. E eu sinto que o clima entre os fãs até está melhor, a gente está conversando, debatendo de uma forma muito melhor, né? Muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais satisfatória. Então, que se mantenha assim e de preferência que melhore, porque nós estamos indo rumo a WrestleMania 40. Né? Mas esse é o meu feedback, pessoal. Eu estou gostando bastante e eu acho que os números financeiros da empresa, os números de audiência provam isso, tá? Mas deixem aí nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da WWE atualmente. Até a próxima aí. Tchau!